Toda ideia transformadora parece uma utopia. O que nós temos de fazer é transformar essa utopia em realidade. O trabalho que o CLP faz, ele se multiplica, a gente consegue mudar o país dessa forma. Precisamos fazer mais disso que estamos fazendo. A sua missão é educar e mobilizar para implementar políticas públicas inovadoras. Ele ajuda na boa cultura de gestão. As pessoas mais motivadas, imbuídas da sua missão, vão gerar melhores resultados. É uma honra ter participado desta trajetória. Isso não é uma utopia, isso é possível fazer. E nós já estamos fazendo no CLP. Quando nós criamos o CLP em 2008, o nosso desafio era formar novos líderes políticos que estivessem dispostos a promover as mudanças transformadoras no Brasil. O CLP é um centro de excelência em desenvolvimento de líderes. A gente tem um foco na formação formal, de fato, em sala de aula, trazendo gestores públicos, não só servidores, mas também cargos eletivos, prefeitos, governadores. Tem um grupo de professores e uma cultura e valores que reforçam o desenvolvimento de líderes éticos e eficientes. Essa é uma parte do nosso trabalho, que é a formação de líderes públicos, e outras duas frentes que a gente atua, que são mais ligadas a promover ferramentas e trabalhar em conjunto com os servidores públicos e os gestores. É isso que a gente entende que promove a mudança, Você não só formar, mas fazer junto e impulsionar a priorização dos desafios. Os grandes propósitos do CLP é se consolidar efetivamente como um centro capaz de discutir os aspectos elementares associados aos desafios das lideranças no setor público e, obviamente, nesse universo, aprimorar de forma significativa as condições dos profissionais que trabalham na área pública. O CLP ele entrou nesse meio para juntar essas pontas e fazer que de norte a sul do país você consiga ter essa troca. É um grande centro de pensamento, de articulação de agendas e de formação de líderes. Todo ano nós temos vários secretários que se formam em cursos do CLP para poder desempenhar melhor as suas funções. E a diferença é muito grande. As três áreas do CLP são educação, gestão da transformação e mobilização. São as frentes que o CLP atua e elas trabalham de forma integrada. Nós começamos com uma área de cursos, de capacitação. Em 2008, lembro-me bem, éramos 18 prefeitos de diferentes estados e a troca de experiências e culturas nos enriqueceu e permitiu ter uma visão de como é o nosso país. Eu acredito que o CLP tem um papel importante nesse novo momento da política brasileira. Talvez um dos grandes problemas na política é que os líderes eles só ficam dentro do seu campo, do seu espectro. Não reconhece o outro, não reconhece experiências. Nós temos que ter capacidade de olhar com discernimento, com maturidade, as experiências que hoje existem em todas as administrações e buscar novas soluções para novos problemas. Consegue oferecer para esses gestores informação e conteúdo e ferramentas de alta qualidade. As abordagens iniciais das matérias trouxeram informações essenciais na tomada de decisão. A partir do momento que nós temos várias pessoas preocupadas em se qualificar para atender melhor, isso tem um impacto exponencial grandioso. O Master em Liderança e Gestão Pública consegue reunir um grupo de gestores do Brasil inteiro. Profissionais de altíssimo nível do setor público e que não tem tempo para fazer um mestrado que ele para tudo. É um programa extremamente ousado que coloca dentro de uma mesma ideia de formação os desafios das lideranças, os desafios da gestão pública e os desafios da política no país. Ele conseguiu me transformar de gestora para líder. O curso e a interação com as pessoas de todos os níveis de governo foram muito valiosas. Criando esse networking, você permite que um gestor que está no Amapá conheça o que está acontecendo em Santa Catarina. Com certeza eu saio transformado aqui do CLP, do MLG, com muito conhecimento para levar para minha cidade, para minha região. Essa rede tem um poder gigantesco de transformar o Brasil. O compartilhar experiências de sucesso, de insucesso, isso é fundamental para moldar novas políticas públicas. E essa construção de networking, eu acho que ela é um legado extremamente positivo que o CLP faz para a gestão pública.
Outra característica que eu acho que é muito interessante do MLG é o módulo internacional. Então, essa oportunidade que esses gestores têm de ir para Harvard, para Kennedy School. Para mim foi uma experiência muito positiva e muito transformadora também. Então, acho que é uma oportunidade incrível para esses gestores, depois, quando eles voltarem para o Brasil, repensarem os seus programas e contribuírem com intercâmbios. Na verdade, as soluções que eles têm lá do ponto de vista educacional, elas são muito simples, elas estão muito focadas na capacidade que o professor tem de formular as teorias, de aplicar e de fazer os estudos de caso. E aí nós acabamos criando a área de mobilização, que é a criação dos rankings e maneiras pela qual nós podemos incentivar os bons governantes a ter ferramentas de gestão. A mobilização é a área de causas do CLP. A gente produz o ranking de competitividade dos estados para fazer um diagnóstico preciso dos principais desafios da gestão estadual. O ranking dos estados é o norte. Você cria um fator de direção para as administrações públicas. O estado de Santa Catarina tinha alguns representantes aqui presentes. Começou a surgir, da própria discussão em sala, a ideia de um projeto. A gente sentou na mesa para planejar como que o estado de Santa Catarina poderia dar um salto na competitividade. Foi implementado o programa Gestão Municipal para a Nova Economia no estado de Santa Catarina. O nosso estado não aumentou impostos, pelo contrário, nós procuramos reduzir impostos em busca dessa competitividade. Mas o desafio seria trabalhar com um grupo de municípios, né? Criar um cinturão de desenvolvimento numa região específica de Santa Catarina. Eu acredito muito nessa etapa de iniciar pelas prefeituras e chegar aos governos de estado, em que o cidadão ele não mora no estado nem no país, ele mora na cidade. E ao fim de um ano, eles conseguiram atingir 77 milhões em economia. A minha satisfação nesse processo, além da minha transformação pessoal, foi acompanhar o crescimento desses municípios que participaram conosco. Não bastava um aspecto técnico para levar o estado de uma posição no ranking para outra. A gente tinha que ter, de fato, uma transformação cultural para que isso acontecesse. Que acabou gerando uma cultura dentro desses municípios de que é possível fazer mais com menos. O legado é que a transformação ela não vai nunca mais parar. E a partir desse piloto a gente entendeu que o CLP teria condições, por toda a credibilidade que já havia construído com essa rede, trabalhar com projetos de gestão. Então a área foi nomeada, né, de gestão da transformação. O desafio técnico ele se constitui por um aspecto que a gente já tem um conhecimento para enfrentá-lo. Então, são ferramentas, são modelos de gestão e isso a gente tem parceiros como a Mais Partners, a Visagio, McKinsey, Falcone, que enfrentam junto com o CLP esses desafios. Mas, por outro lado, para gerar a transformação que a gente quer, a gente precisa enfrentar os desafios adaptativos, que são aqueles desafios ligados à mudança de comportamento, à mudança de crenças, à mudança de valores. Então o CLP faz isso por meio do trabalhando o indivíduo, trabalhando o coaching, trabalhando as equipes. Essas histórias do CLP em Minas Gerais, em Santa Catarina, no próprio estado de São Paulo, foram histórias que nos trazem todo dia uma gama de resultados e de pessoas que mostram assim, nossa, valeu a pena formar, investir e implementar as políticas de impacto em parceria com o CLP. Não adianta você ter ações tópicas que não sejam estruturantes. O CLP entra nessa agenda do estruturante. Não adianta você simplesmente dizer e sumir de cena, né? O grande problema é, na verdade, a execução. O que acontece muitas vezes nas consultorias? A consultoria vem, gera um relatório, esse relatório vai para a gaveta. O CLP jogou junto, sentou do lado, carregou pedra junto. O CLP, nesse dia, ele olhou naquela mesa de reunião e acreditou nas pessoas que estavam ali. Eu diria que talvez a transformação mais impressionante no Rio Mais Sustentável foi a postura do secretário André, que começou com uma certa resistência e logo ele se tornou um líder desse projeto. Era o que eu estava precisando no momento em que assumi a secretaria. O CLP, através de seus conselheiros, nos deram várias dicas. Fruto dessa articulação com o CLP e as demais consultorias, nós somos o primeiro órgão público no Brasil a implantar, de fato, uma unidade de gente e gestão. A importância da formação de talentos para que
os profissionais se tornem líderes capazes de pensar soluções e fazer as entregas para a sociedade. Eu tinha um passivo de 5 mil processos, segundo saiu num jornal de grande circulação aqui no Rio. E aí o que eu descobri, que eu era feliz e não sabia. Quando a gente fuçou mais um pouquinho, o passivo total era 15 mil processos. Nós estamos agora naquele processo de consolidação, as consultorias saíram e nós estamos andando sozinhos. Nós precisamos acreditar nas instituições, nas pessoas e principalmente no brasileiro. A participação do Centro tem sido fundamental para o sucesso do nosso movimento paulista de segurança no trânsito. O principal objetivo do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, MPST, é salvar vidas. Em parceria com o governo de São Paulo, a gente vem conseguindo atingir esse objetivo de uma forma muito concreta. Hoje o nosso grande problema de mortalidade é trânsito. O CLP é um ator-chave nesse projeto. Nós tínhamos dados estatísticos que remontavam a 2 anos atrás, ou seja, insuficiente para análise, diagnóstico e ataque às ações imediatas. O nosso primeiro grande desafio foi, de fato, fazer uma triagem dos dados para, de fato, ter uma base de dados sólida para a gente conseguir atacar o problema. E agora um desafio maior, que é a mudança de atitude da sociedade. Porque 94% dessas mortes são causadas por erro humano. Então era um programa específico com metas para cada cidade para que nós consigamos reduzir esse número de mortes. Se esse projeto der resultado, o mundo será melhor. E para nós isso é excelente, porque será melhor para o meu negócio, será melhor para os meus clientes, será melhor para a sociedade. A partir daí, todos ganham. Isso é que motiva uma empresa como a Ambev a continuar investindo em projetos como este. A participação do CLP no projeto vai muito nesse sentido de como o problema é enfrentado pela sociedade e como o governo pode tratá-lo. Nós estamos agora com a campanha de comunicação para que isso atinja o coração da sociedade. De janeiro a agosto, nós já tivemos 16% de redução. Esse é um número extraordinário. Tanto que esse projeto está sendo expandido para outras praças e o CLP está conosco nesse projeto. O que faz nós, todos do CLP, acordar todos os dias e trabalhar é ver essa transformação nas pessoas. Para mim foi não só uma questão de transformação, mas uma renovação também. Eu falo isso assim, às vezes até emocionado, porque quando você vê que é possível fazer, você ajudar as pessoas, então isso é, para mim, é o mais importante. Eu diria que 2016 é, na verdade, o apogeu do investimento de muitos anos do CLP em vários projetos que começam a dar frutos concretos e esses frutos concretos começam a ser reconhecidos não só pelos governantes, mas mais importante pelos governados. CLP, na medida que ela agrega, que ela estimula, que ela forma líderes, ela está ajudando a preparar este Brasil do presente e este Brasil do futuro. E não vai haver mudança no Brasil se o governo não melhorar, se as instituições não funcionarem melhor. Literalmente, 1 mais 1 dá 3, quando você trabalha com outros parceiros. Em linhas gerais, todos os alunos aqui saem pensando fora da caixa, tendo sonhos ainda mais altos. Eu passei a fazer parte do conselho da CLP junto com pessoas incríveis que pensam na questão pública de uma forma efetiva e transformadora. Então a transformação, quando ela é fruto da vontade de alguém que quer mudar, eu acho que ela é viável sim. Se a gente não acreditar nessa transformação, você não consegue promover a mudança. A gente precisa fazer realmente uma revolução no setor público. Onde tem sociedade civil organizada, a democracia é mais forte. E é isso que eu espero deixar como legado, que a conscientização da área pública não é um problema só de governo, é um problema também do cidadão. E é trabalhando junto, cidadão com governo, que nós vamos enfrentar os reais problemas do país.